E aí, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas orientações de saúde. Afinal de contas, a pandemia não acabou e é preciso que você siga todas aquelas regrinhas para cuidar de você e do próximo. Como vocês sabem, estou aqui na cabine de gravação da nossa sala, estou trabalhando em cima da amostra virtual, trabalhando em cima dos arquivos das imagens, dos vídeos que serão exibidos na amostra virtual de todos os núcleos. Então, devido a todo esse trabalho, eu não estou gravando aula, mas iniciamos a série Vale a Pena Ver de Novo, onde eu trago algumas aulas importantes que já ocorreram para você reassistir, e se você não viu, assistir pela primeira vez. Hoje, o que eu solto para vocês é o quiz sobre a primeira parte das imagens, ok? Então vai lá, assiste esse quiz, responda as questões junto comigo, preste atenção nas explicações para você ficar craque no audiovisual, ok? Então vai lá, solta a vinheta. Muito bem, meus amigos, vamos testar o seu conhecimento. Vamos ver se você está com alguma dúvida de tudo que já foi apresentado até agora do módulo Foto e Vídeo. Então vamos à primeira pergunta. O que é pixel? Letra A. É o conjunto de cores de uma imagem. Letra B. É o tamanho de uma foto. Letra C. É o menor elemento de uma imagem ao qual é possível se atribuir uma cor. E letra D é o nome da lente da câmera do celular. E aí? Qual a sua resposta? Lembrando que, se você está com dúvida ainda e esse tempo não foi o suficiente para você pensar, pausa o vídeo. E aí, quando você já tiver pensado, você solta ele de novo. Legal? Então vamos lá. Resposta certa é resposta... Letra C. É o menor elemento de uma imagem a qual é possível se atribuir uma cor. Então lembra que o pixel é aquele quadradinho pequenininho que aparece quando você dá zoom na imagem. Quando você dá esse zoom na imagem, que aparece tudo quadriculado, todos esses quadradinhos, cada quadradinho desse é um pixel. Então ele é o menor elemento que forma uma imagem. E ele vai ter uma determinada cor, podendo ser preto ou branco também. E isso vai formar a sua imagem. O conjunto de pixel forma a sua imagem. Legal? Então vamos para a próxima pergunta. Que plano é esse? Então, está aqui em cima de mim a foto dessa garota e você tem que dizer a resposta de qual plano é esse. Que plano é esse? Letra A, plano geral. Letra B, primeiríssimo plano. Letra C, plano médio. Ou letra D, plano americano. E aí, tem que analisar a imagem, né? Tá no fundo, no alto, né, de uma montanha, talvez a cidade está atrás dela. Você consegue ver que tem uma cidade atrás dela. A gente está enxergando o rosto, o pescoço, o tórax, a barriga, né? Ali parte das pernas. E isso forma um plano. Que plano é esse? Resposta certa, resposta? Letra D. Letra D de dado, plano americano. Diferente do plano médio que você enxerga da cintura para cima, o plano americano pega o quê? Do joelho, parte da coxa, para cima. Então a gente está vendo o quê? As pernas dela, não estamos? Mas não na sua totalidade. Então é plano americano, do joelho para cima. Legal? Próxima pergunta. O que é foco? A. É a nitidez da imagem em determinado assunto. B. É a quantidade de luz que registra a imagem. Letra C. É a parte mecânica que abre e fecha para a entrada de luz da câmera. Ou letra D. É o ruído da imagem com alto ISO. O que é foco? Isso é facinho, né? Letra certa é a letra A. É a nitidez da imagem em determinado assunto. Então, o foco é quando você faz aquele ajuste no seu celular ou na sua câmera para que a imagem fique
nítida e não borrada, desfocada, ok? O foco é a nitidez da imagem. Próxima pergunta. 4. Qual o nome do componente responsável por abrir e fechar, deixando a luz entrar na fotografia? Lembra que para o registro da imagem na fotografia, você tem que deixar a luz entrar e interromper esse processo, né? Então, qual é o componente que faz isso? Letra A, lente. Letra B, o diafragma. Letra C, o obturador. Ou letra D, o filme. Qual componente é responsável por deixar a luz entrar e interromper essa luz? Letra certa é a letra C de casa, é o obturador. O obturador que é responsável por abrir e fechar a passagem de luz. Diferente do diafragma, que é o tanto que vai ter de abertura, possibilitando mais ou menos luz de entrar. Então o diafragma vai fazer a abertura maior ou menor e vai ter na frente assim o obturador que vai interromper esse processo, vai abrir e fechar, interrompendo esse processo da luz entrar. Tudo bem? Então, próxima pergunta. Questão de número 5. O que é ISO? Letra A. ISO é a sensibilidade de luz do filme do registro da imagem. B. É a diferença de foco em objetos com distância diferente. Letra C. É o aumento de luz para registro da imagem. E letra D. Sigla para imagem sem objetivo. E aí, meus amigos e minhas amigas? Qual a sua resposta? Pensou? Vamos lá? Resposta certa é a resposta de letra A. O ISO é a sensibilidade de luz do filme. É a sensibilidade de luz ao registro dessa imagem. Como você não está com uma câmera analógica, você está tirando foto no seu celular ou por uma câmera digital, não tem um filme. Então é a sensibilidade de luz a esse registro da imagem. Tudo bem? Vamos à próxima pergunta. O que é HDR? HDR é, letra A, a imagem em alta definição. B, um efeito para deixar a foto mais nítida. C, é um efeito onde 3 ou mais fotografias compõem uma imagem com mais definição de cores e contrastes. Ou D, é a resolução da imagem. O que é HDR? HDR é um efeito onde 3 ou mais fotografias compõem uma imagem com mais definição de cores e contraste, que é o High Dynamic Range. Lembra que eu mostrei para vocês em vídeos passados que você faz registro de 3 ou mais fotografias com exposição diferente, mais escura, média, mais clara, e elas se juntam para dar uma fotografia mais com mais contraste de cor, de brilho e tudo mais. Lembra? Beleza, então esse é o HDR, o High Dynamic Range. Próxima pergunta. 7. Qual a diferença entre resolução e formato de uma imagem? A. Resolução é a quantidade de luz registrada e formato é o tipo de plano registrado. B. Nenhuma diferença. Os dois tratam do tamanho da foto. C. Resolução é a quantidade de componentes que compõem uma imagem e formato é o tipo de uso que essa imagem terá. Letra D. Resolução é a quantidade de pixels que compõem a imagem e formato é a disposição deles em uma forma geométrica. E aí, meus amigos e minhas amigas, qual a resposta certa? Resposta certa é a resposta de letra D de dado. Resolução é a quantidade de pixels que compõem a imagem, não é? O seu celular tem a resolução das fotos de 12 megapixels, tem de 20 megapixels, 8, 5. Então, resolução é a quantidade de pixels que forma essa imagem. E o formato é a disposição deles em uma forma geométrica. Por que uma forma geométrica? Porque geralmente é num retângulo ou num quadrado.
essa imagem minha que você está vendo agora, todo esse vídeo aqui, ele é o quê? Ele é um triângulo? Ele é um círculo? Não, ele não é nem um triângulo, nem um círculo, e nem um quadrado, ele é um retângulo. Então, a forma geométrica da resolução desta imagem é o formato 16:9. Poderia ser 4:3, poderia ser 1:1, poderia ser vários formatos, dependendo da quantidade de pixel. Ok? Vamos lá, próxima pergunta. O símbolo de uma flor na configuração de foco é para registrar qual tipo de imagem? Esse símbolo aqui, ó, essa florzinha, quando você vai na parte de foco, tem isso aqui. O que significa esse símbolo? É para tirar que tipo de foto? Para registrar qual tipo de imagem? Letra A. Imagens com objetos que estão distantes. B. Para registrar imagens de paisagens. C. Imagens muito próximas e pequenas. Ou D. Para registrar imagem de flores. E aí? Resposta certa é a resposta de letra C de casa. Imagens muito próximas e pequenas, porque é o símbolo do foco macro, né? Lembra que eu mostrei para vocês? Essa florzinha significa macro. É o foco para tirar fotos macro, ou seja, bem próximas e pequenas. Se você chegar muito próximo com a sua câmera, você vai estar com a parte de foco macro. Claro que depende do tipo da lente também. Às vezes tem lente, você não pode chegar tão próximo, senão não vai dar o foco. Mas esse é o símbolo para tirar imagens muito próximas e pequenas. O foco macro. Legal? Vamos então à nona pergunta. O que é temperatura de cor? Letra A. É a cor emitida por determinada fonte de luz. B. É o calor gerado por uma luz. Letra C. É a diferença entre uma luz natural e uma luz artificial. E letra D. É a diferença entre o branco e uma outra cor. Qual a sua resposta? Resposta certa, resposta de letra A. É a cor emitida por determinada fonte de luz. Então, dependendo da fonte de luz, vai ter certa temperatura de cor. Lembra que eu falei no vídeo sobre temperatura de cor, que é uma analogia da temperatura, da emissão de calor sobre um objeto totalmente negro. Então, a temperatura de cor é a cor emitida por determinada fonte de luz. Quando você está sob o sol, a temperatura de cor é uma. Quando você está em luz artificial dentro da sua casa, com uma luz incandescente, é outra. Se você está sob uma luz de tipo LED ou fluorescente, é outra. Se está um dia nublado, a luz tem outra temperatura. Então, é a cor emitida por determinada fonte de luz que você precisa ajustar e corrigir isso para tirar uma foto com a real cor, a real temperatura dessas cores, né? Então, lembra que em vídeo passado que eu mostrei mexendo na câmera, como mudava isso? Que eu tive que utilizar a parte do próximo ali a luz artificial fluorescente, que eu fiquei mais ou menos em 4.500 Kelvin, 5.200 Kelvin para ter a real cor daquele objeto que eu estava tirando foto. Pois bem, então já sabe o que é a temperatura de cor. Vamos para a última, a 10ª pergunta. O que está errado nesta imagem? Então perceba que eu tirei foto aqui do meu amigo Elvis. E é uma foto que tá ruim, né? Ela tá estranha. Mas o que tem de errado nela? Por que ela está ruim? Então repara bem nela. Letra A. Ela está sem foco e com ISO muito alto. B. Ela está sem foco e com a exposição errada. Letra C. Sem foco e com o tempo de obturador errado. Ou letra D. Sem foco, com tempo de obturador errado e o ISO muito alto. Então, pelas respostas a gente já sabe que está sem foco e isso a gente consegue perceber, né? Tá vendo que a foto não está nítida? Ela é meio borradinha porque não está com foco. Legal? E o que mais tem de errado nela? O que mais tem de errado nela é
na letra D, ó. Está sem foco, com o tempo de obturador errado e o ISO muito alto. Por quê? Perceba, ela está granulada, não é? Você percebe em toda essa parte ali, ó, mais escura, o contorno ali do Elvis, que está bem granulada, está com ruído. Então, a gente já sabe que o ISO está muito alto. Se o ISO está muito alto, dando esse ruído, por que o ISO está muito alto e não está estourada de luz essa imagem? Porque o tempo de obturador está errado. Está muito rápido, não deixando pouca luz entrar, e com isso eu tenho que elevar o ISO e acontece isso de deixar a imagem granulada, com esse ruído. A foto certa, com o tempo de obturador certo, o ISO certo e o foco certo, seria assim. Então, assim, nessa foto ao lado, bem aqui em cima, ele está focado e está com o tempo de obturador correto e o ISO correto. A imagem não está mais granulada, você consegue enxergar o Elvis direitinho, com a luz que está em cima dele, e não ter mais esse granulado, além de estar focado. Certo, minha gente? Então é isso. As 10 perguntinhas de hoje foram essas. Espero que você tenha acertado todas. Se você ficou com alguma dúvida, vai na nossa playlist e assiste de novo daquele tema que você teve dificuldade. Tudo bem? Outras dúvidas? Deixa no comentário aqui embaixo. Continua se cuidando. E o próximo vídeo da faixa etária superior também é um desafio, também é um quiz. Então vá assistir para responder também. Então é isso, minha gente. Espero que vocês continuem se cuidando. Um grande abraço e tchau!